Pessoal, eu vou apresentar aqui algumas, algumas, algumas características do livro da Retórica de Aristóteles, né? A retórica. Então, antes de eu falar o que seria retórica para Aristóteles, quem é Aristóteles, né? Então, Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, né? No ano de 384 a.C. Ele era filho de Nicômaco, né? Que Nicômaco era um médico, que era médico do rei Amintas III, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Foi para Atenas com 17 anos. E Aristóteles ele sistematizou o conhecimento, né? Uma escrita bem diferente da de Platão, né? Que é nesse ponto que ele se opõe a algumas coisas, né? A seu mestre, né? E Aristóteles ele escreveu, sistematizou, separando as áreas do conhecimento, né? Aí algumas obras dele que se trata de poesia, matemática, física, da medicina, né? Essa parte da medicina e biologia, botânica, né? Ela tem uma influência do pai dele, Nicômaco, como ele mexia, como ele trabalhava, como ele era um médico, né? E escreveu sobre ética também, lógica e política, né? Tem até dois livretos dele, né? Que um é ética e outro é política, né? Que a política é a continuação do livro de ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco, Nicômaco, como era o pai dele, né? Acredito que pela influência a boa influência que ele teve do pai, né? Batizou o próprio filho com o nome Nicômaco, né? E Ética Nicômaco é alguns livretos, é a reunião de alguns livretos, 10 livros, que se trata de como viver a vida, né? De modo mais particular, entre aspas, assim, porque a política dele já é a convivência com os outros, né? A arte de conviver com os outros, buscar os meios de conviver com os outros. Né? Então, uma passagem de Platão, uma frase dele que ele diz que a minha academia se compõe de duas partes, né? O corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles, porque Aristóteles ele se destacou muito, né? Era inteligente. Então a teoria geral, como eu já citei, de Aristóteles era refutar o seu mestre Platão, da qual ele passou anos e anos estudando. Né? Então, o Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo em que vivemos, né? Essa materialidade aqui, né? Não deixando a hipótese de que é um ser superior para Aristóteles, né? Mas o conhecimento é mais o meio que você convive, né? De modo bem prático, né? Já Platão ele falava que era a gente captava o conhecimento pelo mundo sensível, que tudo que existe aqui são apenas cópias de um mundo, de um outro mundo verdadeiro, né? Tudo que é uma cópia de uma verdade. Essa verdade não se encontra aqui, se encontra em outro mundo que ele chamava o mundo das ideias, né? Então, o que seria a retórica? Eu já falei de Aristóteles, né? Filósofo. Então, o que seria a retórica? Bom, ele mesmo vai dizer no livro, né? É uma forma de comunicação, uma ciência que se ocupa dos princípios e técnicas de comunicação. Né? Só que ele mostra um detalhe, né? Que a retórica ela se diferencia da comunicação comum, né? Por um detalhe, que a retórica ela tem como objetivo persuadir, né? Diferente da comunicação comum, que não tem esse objetivo. Né? Então, a retórica é uma comunicação com fins persuasivos. Né? Ela está mais preocupada com a persuasão
do que com as formas de discurso, né? Então, essa retórica para Aristóteles tem que ter uma base lógica, né? Então, ele coloca quatro princípios, né? Quatro princípios da sua retórica, que é o estatuto metodológico, o propósito, o objeto e o conteúdo ético, né? Esse estatuto metodológico a gente pode relacionar a o que, né? Então vamos lá. O que? O produto, né? Você vai vender o que, né? O que é que você vai mostrar, né? O propósito, qual é a finalidade do discurso? Então você vai vender o que, né? E qual é a finalidade dessa venda, né? E o objeto, né? Que esse objeto se relaciona a como você vende, que aqui ele vai mostrar, que eu vou falar futuramente. Ele vai separar que existem três tipos de retórica, que é a deliberativa, judicial e a hipeidídica. E o conteúdo ético. Esse conteúdo ético está mais integrado no orador, aquele que vai passar o discurso, né? Aquele que vai discursar. Eu falo assim a questão de venda, por quê? Porque facilitaria mais a gente ter o entendimento da retórica, né? Então, você vai vender um produto. O que é que você vai vender? Um produto, né? Qual a finalidade dessa venda, que é o propósito da retórica de Aristóteles? O objeto, que é como você vai vender, né? Qual é o discurso que você vai usar, né? E o conteúdo ético. Esse conteúdo ético é o que? Você tem que mostrar um produto como ele é, né? E não como ele possa parecer ser, eu digo assim entre aspas, porque se o objetivo realmente, se o propósito for apenas a venda, você pode embelezar o produto, né? Só que você vai se passar como um vendedor desonesto, né? Você está vendendo um produto, está pregando, embelezando um produto com características que esse produto não tem, né? Então a gente pode perceber que aqui essa questão da retórica, ela depende muito, né, de quem está usando a retórica, para que fim, né? A mesma coisa serve para outras situações, né? Então, vou continuando aqui. Aristóteles diz que para falar bem é necessário pensar bem, né? Então, não só ter ideias, é tê-las de forma lógica e esteticamente arrumadas, mas como um estilo de vida, né? Viver conforme o que se crê. Consegue entender isso aqui? Quer dizer o quê? Viver conforme você crê, né? Então, você que prega um tipo de retórica, você tem que viver conforme aquilo que você está pregando, né? Eu não falo a palavra pregar no sentido religioso, né? Mas de modo mais expansivo, né? O discurso que você vai fazer, né? O discurso que você vai, vai apresentar, né? Tem que ser conforme aquilo que você vive, né? Conforme a tua vida. Então, aqui aqui eu já estou entrando no primeiro livro, né? Que esse livro da retórica ele é dividido em três pequenos livretos, uma reunião de três livretos, certo? Então, ele vai dizer o seguinte, que a retórica é a outra face da dialética. Por quê? Quem fala muito de dialética é Platão, né? Aristóteles já vai falar retórica, mas é o sinônimo, né? Dialética e retórica, né? A dialética a maiêutica socrática, né? É um tipo de retórica, só que eles chamavam mais de dialética, né? Aí, por que ele diz que a retórica é a outra face da dialética? Ele mesmo vai responder. Porque ela se ocupa de questões ligadas ao conhecimento comum, entende? Então, as pessoas de alguma maneira participam de um ou de outro, né? Porque todo indivíduo que usa a linguagem para se comunicar, ele vai ter raramente que ele não vai ter uma retórica guardada, né? Uma carta na manga, né?
Então, por quê? Porque essa carta na manga, o que quer dizer com isso? E Aristóteles diz o seguinte: todo mundo vai ter um tipo de discurso, uma retórica, né, para questionar ou sustentar um argumento, defender ou acusar. Entende? Então essa questão de questionar, sustentar, defender e acusar está sempre presente na gente, a todo momento. Então a gente está sempre usando retórica, né?